o que Deus faz antes da multiplicação. A pastora ainda no domingo, ela disse assim, né? Olha, o pastor quarta-feira vai pregar e vai ser a parte 2 da palavra. E é tão louco quando Deus às vezes quer falar com a igreja, quando Ele quer tratar algo. Como ela relatou, ela estava preparando a palavra no quarto para pregar no domingo. E eu estava na sala. E aí, como a gente tinha conversado algumas coisas, aí eu fui para o quarto, eu falei assim, o que você vai pregar? Eu vou pregar sobre Jacó. Eu falei assim, mas qual passagem? Ela falou assim, Gênesis 35. Eu falei, mas até onde? Não, só vou ler o 1, mas eu vou falar de 35 para trás. E eu falei assim, nossa, que coisa, porque eu vou falar do texto do 35 para frente. E aí nós entendemos que tem coisas que Deus quer fazer, mas para o Senhor fazer, Ele primeiro vai trabalhar em nós. Nós cremos que o Senhor tem uma estação de multiplicação para que a gente viva. O tema desse ano da nossa igreja foi um ano de multiplicação. E nós cremos que nós só estamos na metade de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Então Deus começou a falar algumas coisas fortemente no meu coração naquela noite, onde eu fui anotando. E eu quero compartilhar com a tua vida nessa noite. Eu quero que você feche. Melhor, vamos ler o texto antes. Coloca para mim Gênesis 35. A partir do versículo 1. Depois nós oramos e já entramos na palavra. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de Esaú, o seu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé do carvalho próximo de Siquém. Vamos para o versículo 9, pula para o 9. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: o seu nome é Jacó, mas você já não será chamado mais Jacó, o seu nome será Israel. Deu-lhe assim o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fértil e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis virão da sua linhagem. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dou a você, também aos seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus subiu do lugar onde tinha falado com Jacó. 14. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara. Sobre ela despejou uma oferta de bebidas e derramou óleo. E Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nós abrimos o nosso coração para Ti. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos tanto ouvir a Tua voz. Nós precisamos tanto ouvir tudo que o Senhor tem para ministrar sobre o nosso coração. Fala conosco no mais íntimo da nossa alma, Senhor. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem uma palavra individual e específica para cada um que saiu da sua casa para estar aqui essa noite. Por isso, meu Deus, nós te pedimos, fala e nos trata de uma maneira poderosa,
em nome de Jesus, amém. Sabe, queridos, no capítulo 34, o texto ele acaba da pior maneira possível. Ele fala que Diná é violentada, uma das filhas de Jacó, ela é abusada, os seus irmãos provocam um massacre, Jacó perde a autoridade dentro da própria casa, a sua família inteira contaminada com a idolatria. É nesse cenário que Deus aparece. Isso já demonstra a graça do Senhor, porque Deus não visita Jacó quando tudo está perfeito, Deus visita quando tudo está quebrado. Deus nunca espera a sua vida ficar organizada para poder voltar a falar com você. Eu sinto no meu coração que tem gente que Deus trouxe aqui essa noite para dizer para você uma coisa: no meio da bagunça, no meio das coisas erradas, no meio talvez do seu coração afastado, perdido, talvez no momento do nosso caos, é que Ele chama a gente para perto para poder falar o nosso coração. Eu quero dizer para você que você pode estar vivendo um momento de bagunça na sua vida, mas é nesses momentos que o Senhor olha para você e fala: eu tenho algo para tratar contigo ainda. Levanta a tua mão, feche seus olhos. Ele mente. É tão poderoso isso, porque Deus sempre chama para voltar ao lugar onde tudo começou. Quando você se sentir quebrado, você pode perceber que Deus vai te chamar ao lugar onde tudo começou. Porque a primeira coisa que Deus faz antes da multiplicação na vida de Jacó é: Jacó, volta para Betel, volta para o lugar onde um dia eu falei contigo, volta para o lugar onde um dia eu me revelei na sua vida, volta para esse lugar, Jacó. É tão incrível porque Deus não disse assim: vamos começar algo novo. O Senhor disse: volta para Betel. Talvez tem pessoas que estão aqui hoje precisando ouvir isso. O lugar que você precisa voltar é um lugar onde um dia você teve um encontro com Deus, onde um dia você teve uma experiência com o Senhor. É tão incrível que quando nós olhamos o texto, e o texto quando usa a palavra subir, ele está falando de voltar para um lugar de dependência. E é esse lugar que Deus quer que a gente coloque o nosso coração, no lugar de dependência, no lugar onde a gente vira para Deus e fala: Senhor, eu já tentei com o meu braço, mas não deu certo. Então eu entendo que a minha força não é o suficiente para viver tudo aquilo que o Senhor tem na minha vida. Então eu volto para o lugar da dependência, onde eu entendo que é somente contigo que as coisas vão fluir. Porque quem abandona o altar acaba tendo que substituir Deus pelos resultados. E às vezes você tem trocado o Senhor pela força do seu braço, e Deus está falando contigo hoje. É no lugar da dependência que o teu coração tem que voltar. A segunda coisa que eu vejo que Deus faz antes da multiplicação é que não existe multiplicação sem santificação. A segunda coisa que Deus fala para Jacó é para ele purificar, para ele limpar. É uma consequência de um encontro com Deus. Todo mundo que tem um encontro com Deus real e verdadeiro, a gente começa a se sentir impuro mediante a tudo aquilo que a gente vive. Deixa eu te falar uma coisa: você acha que a tua esposa tem poder de virar para você e falar assim: ó, a bebida não faz bem para você? Ela tem, ela fala, mas ela não te convence.
Pessoas que te amam batem nas tuas costas e falam assim: olha, você precisa mudar, você precisa ser diferente. Beleza, você sabe que precisa, mas você não tem força. Então eu entendo que voltar o coração para o lugar da dependência, ele me leva ao próximo passo, que é um período de purificação. Um período onde eu preciso retirar da minha vida aquilo que não agrada a Deus. Porque a decisão de uma purificação parte de Jacó. Jacó, ele se manifesta, ele se posiciona dentro da casa dele e ele diz assim: vamos tirar todos os deuses estranhos de dentro do nosso lar. Vamos purificar e mudar as nossas vestes. Porque antes de Betel, antes da promessa, antes da multiplicação, Jacó manda remover os ídolos. Interessante que Jacó conseguiu conviver com toda essa idolatria dentro de casa por alguns anos. Porque você pode até conviver com algumas coisas por algum tempo. Você sabe que está errado, você sabe que não está legal, você sabe que não está bem, você sabe que não é certo. Porque quantos aqui viveram já um período da vida fazendo coisas que não eram certas? Não é certo. Você convive um tempo, mas chega um tempo que é como se o teu espírito, o teu eu, que já teve contato com Deus um dia, gritasse aí dentro: chegou a hora de você enterrar aquilo que há muito tempo você sabe que é errado. E eles entenderam, compreenderam isso, que para viver algo maior era necessário enterrar, passar por um processo de santificação. Eu vou dizer algo para você. Tem pessoas que estão pedindo para Deus crescimento, enquanto a estação que você está hoje, Deus pede para você limpeza. O primeiro passo para o crescimento é limpeza. Limpa hoje. Esteja disposto hoje a enterrar coisas que você tem convivido já há um tempo, coisas que tem carregado junto com você que não tem te feito bem há um tempo. Tantos ídolos, tantas coisas eles guardaram. E quantos ídolos, quantas coisas a gente pode guardar? Porque, meu irmão, o ídolo, nós podemos criar um monte para nós. Nós podemos tornar coisas saudáveis em ídolos na nossa vida. Nós podemos tornar um futebol que é saudável em ídolo. Nós podemos tornar o exercício físico, que é bênção para a nossa vida, um ídolo. Nós podemos tornar o passeio, que é benéfico, um ídolo. Nós podemos tornar o tempo com a família, que é maravilhoso, que é necessário, um ídolo. Nós podemos tornar o fruto do nosso trabalho, que é aquilo que nós necessitamos para manter a nossa casa, um ídolo. Tem muita coisa que a gente pode carregar junto com a gente, que pode estar tomando o lugar de Deus dentro do nosso coração. E o Senhor está falando de ídolos que nós levantamos, altares que nós levantamos, que hoje talvez é um dia para você se levantar e falar: eu vou enterrar tudo aquilo que eu tenho tolerado talvez já há um bom tempo. Porque o maior inimigo da multiplicação não é a falta de recurso, é o excesso de ídolo escondido. Terceira coisa que eu vejo é que Deus reafirma a sua identidade antes de reafirmar a sua promessa. Nos versículos 9 e 10 nós lemos que Deus vira para Jacó e diz para ele: Jacó, o teu nome é Jacó, mas a partir de hoje você não será chamado mais Jacó, você será chamado Israel. Mas eu quero contar algo para você. Sabe quando Deus mudou o nome de Jacó? Não foi nesse texto, foi alguns capítulos antes, no capítulo 32. Então Deus, naquele momento, sabe o que Deus estava fazendo? Reafirmando algo que Ele já tinha falado um dia. Porque às vezes Deus precisa repetir aquilo que Ele já disse, para de fato começar a ganhar sentido sobre a nossa vida. Talvez às vezes a primeira vez que Deus já te revelou, te falou algo, e
e você ouviu, foi importante, foi especial, mas ainda você não está vivendo conforme aquilo que Deus falou. Então Deus vem e reafirma o que Ele tem. É como se Deus dissesse assim: Jacó é o que segura o calcanhar, é o enganador, é o que trapaceou, mas eu estou lembrando você hoje, Jacó, que eu te dei um novo nome, que é aquele que luta com Deus e venceu, que é o governado por Deus, que é príncipe de Deus. A identidade mudou, mas agora a vida dele precisava mudar. Era como assim, meu irmão, Deus já tinha preparado um novo nome, uma nova vida, uma nova história, mas ainda ele não estava usufruindo do que Deus tinha. Deus já tinha transformado, mas ele não estava usufruindo. Eu não sei se alguém está entendendo o que Deus está falando aqui hoje, meu irmão. Deus já disse para você: você não é mais o Jacó, você não é mais o enganador, você não é mais o pecador, você não é mais o bebum, você não é mais o viciado, você não é mais aquele traidor, você não é aquele mais mentiroso. Escuta uma coisa: você não é mais essa pessoa. Você pode tentar viver como a pessoa antiga, mas essa pessoa antiga já não cabe mais para você. Escuta uma coisa, meu filho, Deus está falando nessa noite para você: chegou a hora de você viver conforme a sua nova identidade. Ele está reafirmando para você: você não é Jacó. Vira para alguém perto de você e fala assim: você não é Jacó. O tempo de Jacó já passou. Fala: você é Israel. Você é governado por Deus. Você é príncipe do Senhor. Fala para essa mulher, fala: você é princesa do Senhor. Você é uma escolhida. Você vai viver e desfrutar de tudo aquilo que Ele já falou sobre a tua vida. Chegou a hora de deixar de viver como Jacó. Você precisa viver como Israel. Chegou a hora. Quarta coisa que eu vejo: segura na cadeira. Antes de Deus dizer o que Ele vai fazer, Ele revela quem Ele é. Antes de Deus fazer o que Ele tem que fazer, Ele vai revelar quem Ele é. No versículo 11 diz assim: disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Primeiro ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque a promessa, quando vem de uma pessoa sem caráter, ela não tem validade. Se um mentiroso vira para você e fala assim: escuta, conta comigo. Se alguém trapaceador vira para você e fala assim: ó, vou te ajudar. Se alguém vira para você que não tem muita credibilidade e diz assim: ó, você vai ver, eu vou ajeitar uma vaga para você naquela empresa. Mas você olha para o caráter. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Balela. Não vai acontecer. Porque nós avaliamos não a promessa, mas nós avaliamos quem fez a promessa. Eu não sei se você está entendendo. Mas o que Deus faz antes da promessa é virar para Jacó e falar assim: Jacó, quem está falando com você é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você: não é qualquer um que está prometendo.
Não é um mentiroso que está prometendo. Não é alguém que não tem capacidade de cumprir que está prometendo. Mas quem está prometendo é o Deus Todo-Poderoso. E quando a promessa vem de alguém que pode cumprir a promessa, simplesmente a gente só descansa o coração e sabe que no momento certo as coisas vão acontecer. E Deus está falando para você essa noite. Eu não sei com quem Deus está falando, mas se é para você que Deus está bradando no coração, levanta a sua mão e toma posse disso. Porque Deus diz para você: eu sou aquele que não mente, eu sou aquele que não falha, eu sou aquele que a palavra não faz curva. Se eu prometo, eu cumpro, porque eu sou todo poderoso. Presta atenção, isso é muito forte. O texto hebraico, ele usa a palavra El Shaddai. El significa Deus. Por isso, quando você estuda algumas colocações da Bíblia, quando ela diz El Shaddai, El Shammah, El Rafa, ele está falando que Deus. Shaddai, ele tem dois significados. Um dos significados, quando você estuda etimologia bíblica, você vê que Shaddai significa montanha, fazendo referência a algo muito grande, forte e poderoso. A segunda colocação, que é muito aceita, porque é da mesma raiz da palavra seio, no sentido de nutridor, de amamentar. A ideia é linda porque quando o texto diz o El Shaddai, está querendo dizer assim: o Deus que possui força suficiente para sustentar aquele ao qual ele promete algo. Então nós entendemos que quem estava falando com Jacó era o Deus que alimenta, é o Deus que supre, é o Deus que faz crescer. Não é apenas o Deus poderoso, mas era o Deus suficiente. Eu quero dizer para você, quem está falando contigo nessa noite, não é apenas um Deus poderoso, mas é um Deus suficiente para cuidar de você, para amparar você, para te suprir, para te alimentar, para fazer você crescer. Jacó iria pisar em dias difíceis da sua vida. Ele perderia Raquel, ele perderia seu pai, ele enfrentaria a falsa morte do seu filho José. Mas uma coisa é importante nós entendemos, que quem conhece o eu sou, o El Shaddai, não depende das circunstâncias para continuar acreditando. Quando você sabe quem te prometeu, quem falou com você, meu irmão, uma coisa é fato: o teu coração continua fortalecido. Esses dias, estava dirigindo o carro, estava levando o Lipe e uns amiguinhos dele para o SESI. Sabe o dia da tempestade, que foi uma tragédia, né, na nossa região? E choveu muito forte em Matão, mas, né, glória a Deus que nós não tivemos catástrofes aqui. Mas foi uma chuva muito forte. Quem que acordou aqui na madrugada? Quem ouviu a chuva aí? Nossa, tem um monte de gente que tem sono de pedra mesmo. No outro dia, eu estava levando os meninos para o SESI, e de repente um deles começou a zoar um outro, porque era um irmão do outro. Na hora que começou a chuva forte, o meu irmão pegou o colchão e correu para o quarto do pai. E eles começaram a brincar ali dentro do carro, um com o outro, né? Zombar um com o outro. Isso me fez refletir uma coisa. Por que será que o pai
é especialista em meteorologia? Será que o pai sabia ver o futuro, se ia cair um raio ali? Não. Porque do lado do pai, quem conhece o pai se sente seguro. Quem está falando contigo nessa noite é o próprio Deus falando para você, meu filho. Se você me conhece, você sabe que eu estou no controle, no comando da sua vida. Eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da situação, eu vou cuidar da sua causa, eu vou cuidar do seu casamento, eu vou cuidar do seu futuro, eu vou cuidar de ti, eu vou cuidar das suas finanças, do seu emprego, eu vou cuidar de você. E esse descanso vem porque você conhece o teu pai. Se você conhece esse Deus Todo-Poderoso, levanta a tua mão. Você pode glorificar a Ele, você pode fechar os seus olhos e falar: Senhor, eu confio em Ti. Oh, Senhor. Se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só Chame por Ele essa noite. Uou! Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Outra coisa que Deus faz antes da multiplicação, você sabe o que é? Deus não diz apenas multiplica, Ele diz frutifica. Antes de multiplicar, Deus fala para Jacó frutificar, ser fértil. Esse é o DNA de Deus. Ele, desde a criação, nós vamos ver frutificar antecede multiplicar. A palavra parar significa dar fruto, gerar vida, florescer. Esse é o significado da palavra frutificar, que logo após vem rabá, que significa multiplicar, aumentar, expandir, tornar numeroso. Eu entendo que primeiro vem o fruto, depois a multiplicação. Não tem como multiplicar algo que eu não frutifiquei. O que eu preciso aprender é que nós precisamos frutificar. O que adianta eu ter pedidos a Deus de multiplicação, sendo que primeiro eu não tenho fruto? Primeiro eu preciso gerar frutos. Meu coração precisa estar disposto a dar frutos. Nós, espiritualmente, somos convidados pelo Senhor para gerar frutos do Espírito: mansidão, domínio próprio, paz, longanimidade, amor, benignidade. Nós precisamos gerar frutos, para que assim o Senhor faça algo grande através de nós. Quando o texto diz isso, ele está falando uma coisa e revelando algo, porque o fruto fala de qualidade e a multiplicação fala de quantidade. Porque Deus sempre se preocupa primeiro com a qualidade. Eu quero te fazer algumas perguntas. Que adianta a gente multiplicar um casamento e não tem amor? Então primeiro eu preciso ter frutos de amor no meu casamento. Que adianta eu viver uma multiplicação na minha empresa se eu não tenho caráter? Eu defraudo pessoas, eu não pago funcionários, eu não pago fornecedores. Que adianta eu viver algo grande sem caráter? Que adianta tenho muitos seguidores, mas sem intimidade com Deus?
Que adianta ele multiplicar o dinheiro se você não é generoso? Que adianta ele multiplicar uma igreja se não tem discípulos? Se não tem pessoas que amam a Jesus, que são firmadas no Senhor? A gente vive uma geração que pede muito multiplicação. Senhor, multiplica, multiplica, multiplica. Eu quero aparecer, eu quero crescer, eu quero que flui. Mas a primeira coisa que Deus fala para a gente é: frutifica. Quem é você? Quem é a sua essência? Quem a gente está se tornando? Porque quem a gente se torna fala de fruto. Eu quero dizer para você, Deus está menos preocupado com aquilo que você faz e está muito mais preocupado com quem você está se tornando. Porque se você é alguém frutífero, meu irmão, você está pronto para viver uma estação de multiplicação na tua vida. Próxima coisa que Deus faz, e nós já estamos caminhando para encerrar. Eu vou ler, e quem crê, quero que tome posse disso. A promessa sempre será maior do que a sua realidade. A sua promessa sempre será maior que a sua realidade. Profetiza isso na vida de alguém. Fala assim: a sua promessa sempre será maior que a sua realidade. No versículo 11, Deus vira para Jacó e diz assim: você será uma grande nação, e uma multidão de nações procederão de ti, e reis sairão dos teus lombos. Olha só que coisa. Mas quem que estava ouvindo essa palavra? Um homem com poucos filhos, uma família marcada por crise, não tinha nenhuma cidade, ele não tinha exército, ele não tinha reino, ele não tinha palácio, mas Deus já estava falando de nações, de povos, de reis. Porque é assim que Deus trabalha, meu irmão. Ele nunca fala do seu presente, Ele fala do seu destino. Ele sempre vai falar de algo maior do que a sua realidade atual. Eu quero falar com alguém que talvez está desacreditado, com a cabeça baixa. Talvez tenha uma palavra saindo do altar nessa noite para a tua vida, que Deus vai restaurar a tua história, que Deus vai mudar a tua vida, que Deus vai mudar o teu casamento, que Deus vai reverter aquele quadro que já estava perdido, Deus vai restituir a tua saúde. Tem uma palavra saindo desse altar para a tua vida. Mas entenda uma coisa: a palavra, a promessa sempre será maior do que a sua realidade atual, porque você olha o dia de hoje, mas Deus olha lá na frente aquilo que Ele pode fazer. Tem alguém que está aqui nessa noite que precisa ouvir isso. Eu quero dizer algo para ti nessa noite. Levanta a tua cabeça e entenda que quem está falando com você é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso. Ele está falando do teu futuro, Ele não está falando do teu presente. Ele está falando do que vai acontecer, Ele não está falando do dia de hoje. Para você viver o amanhã, você precisa acreditar que quem falou com você é muito maior e é poderoso para fazer. Começa a fazer sentido para você essa palavra, meu irmão? Começa a fazer sentido para você, que hoje pode não ter sentido nenhum, porque quando nós estamos mergulhados na crise, quando nós estamos mergulhados no problema, quando nós estamos mergulhados no nosso dia a dia, meu irmão, é muito difícil levantar a cabeça e de acreditar em palavras que podem reverter a nossa história. Mas eu quero dizer para você, a fé é justamente isso. O Senhor está mexendo com a gente para mexer no nosso interior dessa forma. Não é sobre o que você enxerga hoje, não é sobre o que você vive hoje, é sobre o que Ele pode fazer no dia de amanhã. Porque antes dele multiplicar, Ele vai te mostrar, Ele vai falar assim: ó, nações, reis vão sair de ti, Jacó. O que eu prometi para o teu avô, para o teu pai, não morreu, não acabou, vai se cumprir através de vocês. E quando nós olhamos
para as referências que a Bíblia diz, fala assim: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E quando nós olhamos, depois de muitos anos, Israel se levantando, uma nação poderosa, uma nação que foi referência para o mundo, uma nação onde Deus olhou e falou assim: vocês são propriedade particular minha, eu tenho algo especial com vocês. Nós começamos a ver uma coisa, que aquilo que Deus fala não condiz com a realidade atual que você vive. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida, mulher, aquilo que Deus vai fazer na tua vida não condiz com a atualidade, não tem nada a ver com hoje. Tem homens e mulheres aqui que estão com o coração queimando, falam assim: pastor, eu gostaria tanto de ajudar outras pessoas, de ser um líder, de ser alguém que vai poder falar de Cristo para alguém, mas olha a minha condição hoje. Eu quero dizer para você, se o teu coração está queimando para viver isso, para ser boca de Deus, meu irmão, não é hoje, não é o que você vive hoje, é o que Ele vai fazer amanhã. Porque você está olhando o início do processo, e Deus já consegue contemplar a obra pronta. Deus já consegue olhar e ver. Fique de pé. Os últimos textos, nós vemos algo poderoso. Jacó, ele levantou uma coluna. Coluna, na verdade, ali em Betel, que ele levanta era um memorial. Você vai ver muitos homens e mulheres de Deus levantando memoriais. Você sabe para que serve um memorial? Presta atenção nisso. Olha para mim. Você sabe para que serve um memorial? Para nos trazer a memória algo de muito valor e algo muito poderoso. Quando Jacó levanta um memorial em Betel, é como se ele estivesse dizendo assim: nunca mais, quando eu passar por esse lugar, eu vou esquecer do que Deus fez. Nunca mais, quando eu passar desse lugar, eu vou lembrar do encontro que eu tive com Deus aqui. Porque a gente tem facilidade para lembrar das crises, mas a gente tem que reverter isso. A gente precisa criar memoriais na nossa vida. É trocar a facilidade de lembrar das crises, de esquecermos, sabe, meu querido, dos milagres que Deus fez. Esquecer daquilo que o Senhor já fez um dia. E o Senhor quer que nós venhamos lembrar com gratidão. Ele já falou comigo um dia, eu sei do que Ele pode fazer. Levantar memoriais na nossa vida, onde nos ancora na presença de Deus. Porque nos momentos de crise, nós vamos inverter isso. Nós não vamos lembrar dela, mas nós vamos lembrar do que Deus pode fazer e de quem Ele é. Então Jacó, ele levantou memorial, para que no momento de crises, ele tivesse um lugar para pôr os pés e falar assim: foi aqui que Deus mudou a minha história. E se Ele mudou a minha história um dia, o que é essa situação que eu estou vivendo? Nós vamos levantar memoriais de um dia como hoje, que Deus tem falado ao teu coração, reafirmando, te chamando para perto, falando que Ele tem algo inacabado na sua vida, que precisa voltar a ser dado continuidade. Ele está fazendo algo novo de novo hoje. Ele está dizendo para você: chegou a hora de você se levantar, quebrar os altares, quebrar aquilo que talvez tenha ganhado muito tempo o seu coração, porque uma estação de multiplicação está logo ali sobre a tua vida. Tem uma estação de multiplicação chegando, meu irmão. Tem uma estação de multiplicação chegando sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os seus negócios, sobre a sua vida com Deus, sobre o seu ministério. O Senhor tem uma estação nova preparada para realizar sobre ti hoje.
Se você crê nisso, levanta suas mãos, feche os seus olhos, ore ao Senhor, fala: Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto para voltar para Betel. Eu estou pronto para abandonar os ídolos. Eu estou pronto para enterrar tudo aquilo que tem ganhado no meu coração. Ele está lembrando que Ele é o El Shaddai. E Ele está lembrando você que você não é mais Jacó, você é Israel. Ele diz para você: frutifique, multiplique, porque o que Ele vai fazer sobre ti é maior do que a realidade atual que você vive hoje.